vão entrando aos poucos. Eu acho que tem essa questão de, às vezes, o professor ficar com horário que não tem muita previsão, e porque a gente já tinha todos confirmados. Vamos falando e a gente está gravando e também passar para as outras pessoas que confirmaram esse conteúdo todo. Ok, então. Tá Então, eu bom? vou primeiro compartilhar aqui a tela da minha apresentação, e aí vocês só confirmam para mim se está aparecendo, tá bom? Uhum. Já aparece aí para vocês? Não, ainda não. Não, então peraí só um Ainda minutinho. não. Ok. Ah, tá, agora acho que vai aparecer. Agora vai. Agora vai. Vai. Ok, então, gente. Bom, boa tarde. Meu nome é Elizabeth. Eu sou professora de língua inglesa na Unifei, Universidade Federal de Itajubá, no campus de Itabira. E eu também sou coordenadora de relações internacionais aqui do campus. Ok? Eu coloquei um link aqui em cima, né, que vocês podem acessar, e se tiverem perguntas durante a apresentação, vocês podem tanto usar aqui a plataforma do Zoom mesmo, de levantar a mão para fazer uma pergunta, ou acessar esse link e ele já vai abrir uma janela que vocês podem fazer as perguntas e eu vou vendo as perguntas ao final ou à medida que vocês forem fazendo. Ok? Bom, o que eu vou conversar um pouco com vocês hoje é sobre a aprendizagem internacional colaborativa online. Mas antes de falar o que é esse tipo de aprendizagem, deixa eu só ver aqui, porque. Ok. Tem alguns conceitos que eu acho que são importantes e muitos desses conceitos estão alinhados com a filosofia da AFS. Okay? Primeiro é a competência intercultural. E eu trouxe aqui duas definições, pedaços de definições que aparecem no livro da Stalivieri, que é uma autora, hoje em dia eu acho que é a maior autoridade no país sobre internacionalização do ensino superior. Tá? Então, ela traz como o conhecimento do outro e de si mesmo, né? Na verdade, é uma definição de Byron, a capacidade de valorizar hábitos, crenças e costumes de pessoas de outras culturas e também o desenvolvimento das competências linguísticas. Uma outra definição que ela também traz, que é de Lambert, é conhecimento de mundo, habilidade de desenvolver atividades profissionais em ambientes internacionais. Então, essa competência de conseguir interagir, né, e atuar em várias culturas, entendendo as diferenças, entendendo que não existe melhor ou pior, existe diferente, é muito importante, e a gente, com o movimento de internacionalização das universidades, busca-se desenvolver essa competência nos nossos alunos futuros profissionais. Aqui no campus da Unifei, onde eu atuo, são somente cursos de engenharia. A gente tenta trabalhar para que esses futuros engenheiros, engenharia principalmente é uma profissão que atua muito internacionalmente, então essa competência é muito importante, tá? A própria Stalivieri traz algumas características que ela acha importantes, atributos, né, que os indivíduos têm que desenvolver ou têm que já ter inatos para conseguir alcançar essa competência intercultural, que é a própria tolerância, como eu já falei, né, adaptabilidade, a flexibilidade, a curiosidade, querer descobrir o novo, o diferente, a mente aberta para essas diferenças, o entendimento do outro e esse respeito pelas diferenças. São palavras-chave que ela usa na sua apresentação, no seu livro, tá? Depois eu até mostro para vocês qual que é o livro, ao final tem as referências para quem tiver interesse, é um livro bem interessante. Bom, alguns outros conceitos que eu acho que são muito importantes também para a gente falar, e esse tipo de aprendizagem que eu vou abordar aqui, procura desenvolver, é o conceito de cidadania global. Okay? Então, tem alguns conceitos que fazem a diferença. O que é o cidadão cosmopolita? Ele ainda não é o cidadão global, ele é um cidadão que tem conhecimento de mundo, das diferenças, conhece diferentes culturas, tem habilidades interculturais, mas ele para por aí. Ele possui, ele consegue interagir, mas
esse é o limite. Depois vem o conceito de empreendedor global. Tá? Ele tem as características do cosmopolita, mas ele vai focar no desenvolvimento financeiro. Então, desenvolvimento de novos negócios, né? Algo visando o lucro, tanto dele quanto das empresas para as quais ele vem a trabalhar. E, ao final, o conceito que nos interessa, que é o cidadão global. O cidadão global, ele vai ter o conhecimento de mundo, as habilidades interculturais, o foco no desenvolvimento financeiro, mas ele tem esse item adicional, que é a responsabilidade social. Então, a sua responsabilidade com o outro, com o meio ambiente, todas essas questões que a gente busca trabalhar para formar um cidadão. Bom, dito isso, eu vou passar, né? Esses conceitos vêm de Clifford, também está, é um outro livro sobre internacionalização, tá? E as referências estão no último slide também. Sobre como desenvolver essas competências interculturais, em época que a palavra-chave agora tem sido contingenciamento, né? O corte de verbas, investimento na educação. Então, eu falo do ponto de vista que da educação superior, embora a minha pesquisa de doutorado seja sobre a internacionalização da educação básica. Tá? O que eu vou falar aqui, na verdade, vale para os dois setores, tá? Educação superior e educação básica. Bom, um dos temas que tem aparecido bastante é o de internacionalização em casa, que seriam ações que permitam acesso a novas culturas, numa época em que as bolsas de programas de intercâmbio estão escassas, alguns módulos até desapareceram, né? O programa Ciências Sem Fronteiras, que deu esse boom de intercâmbio até 2014, ele foi suspenso para o nível da graduação. Então, a internacionalização em casa é uma das maneiras, e o assunto que eu vou abordar aqui, a modalidade de aprendizagem, ela entra nesse quesito de internacionalização em casa, tá? Ela é classificada como uma das ações. A criatividade, né? Quando a gente tem menos, e eu acho que isso é algo típico do brasileiro, de na hora do aperto, pensar em outras maneiras de conseguir alcançar seus objetivos, tá? O muito importante aqui é o networking dos docentes. Eu não sei, na educação básica é menos, mas no ensino superior a gente tem um número considerável de docentes que tiveram algum tipo de experiência internacional, fazendo seu doutorado, um pós-doutorado. Então, a gente consegue aproveitar esse networking dos docentes. Ele vai ser muito importante, porque as universidades podem fazer o acordo que for, mas se os docentes que vão fazer com que os projetos sejam desenvolvidos não tiverem essa conexão, nada vai acontecer, ok? Só voltar aqui um slide um pouquinho que eu passei demais, tá? E é nessa modalidade que vai entrar, então, a aprendizagem internacional colaborativa online. Então, o que seria essa modalidade, tá? Eu vou falar primeiro dos passos, e aí eu acho que fica mais fácil de entender como que funciona. Primeiro passo, procurar professores parceiros, tá? Então, professores em outras universidades de outros países que estejam dispostos a atuar colaborativamente para esse tipo de aprendizagem. Uma decisão que vai ter que ser tomada entre o professor, vamos pensar em 2 países, mas podem ser 3, 4, não tem um limite para que isso ocorra. Okay? Muitos eu acho que saem um pouco do controle, mas até 4 países funciona bem. Avaliar como que esse projeto vai acontecer. Vai ser parte de uma disciplina que já existe, vai ser criada uma nova disciplina em conjunto com os professores dos outros países. É bem flexível, na verdade, esse tipo de aprendizagem, esse tipo de metodologia. Aí vai depender dos objetivos, da disciplina, das preferências dos professores. Bom, a partir dessa decisão, a elaboração dos objetivos, do plano de atividades e de como serão feitas as avaliações, né? A gente vai ver mais para frente que é uma abordagem que tem custo zero. Nós vamos utilizar a estrutura que a universidade ou a escola de ensino médio ou ensino fundamental já tem. Então, algo que é muito importante é uma sala com equipamento de videoconferência, ou até, né, uma conexão que seja
suficientemente estável para realizar algum tipo de atividade, como a própria plataforma que é o Zoom, ok? Mas nas universidades a videoconferência é comum, a gente tem esse equipamento, né? No ensino fundamental, estou pensando aqui principalmente nas escolas públicas, tá? Nosso direcionamento. Nas escolas particulares se tem uma estrutura tecnológica maior. Bom, os alunos vão formar, então, grupos multiculturais. Né? Esses grupos vão ter a mesma proporção de alunos brasileiros e alunos estrangeiros. Então, não é um grupo só aqui no Brasil e um grupo só, vamos supor que seja na Inglaterra. Vai ser 50%, cada grupo vai ser formado por 50% de cada aluno, se forem 3 países, 30% e assim por diante. As interações entre esses alunos vão ocorrer por meio de tecnologias que já estão disponíveis, o Facebook, o Skype e alguns outros, eu vou mostrar depois alguns outros exemplos aqui. E o final desse projeto, então aqui também se trabalha muito com aprendizagem baseada em projetos, entra-se na questão das metodologias ativas, que no ensino superior, nos cursos de medicina e agora na engenharia também tem sido bastante trabalhadas, tá? E a apresentação de um produto final que tenha impacto para todos os países envolvidos. Quais são as vantagens desse tipo de abordagem? Primeiro, como eu falei, o custo zero. Depois, o acesso a informações internacionais. Tá? Voltando ao exemplo aqui da engenharia, que é a minha realidade, tecnologias desenvolvidas, formas de lidar com problemas, por exemplo, eficiência energética. Diferentes países vão lidar de formas diferentes. E toda essa troca, ela contribui para o crescimento desses futuros engenheiros. Né? A aprendizagem vai se tornar muito mais abrangente. Okay? O multilinguismo, geralmente, essas disciplinas são desenvolvidas em língua inglesa, mas não é necessariamente. Mas, na maioria das vezes, sim, tá? Mas não é uma exigência que seja em inglês ou somente em inglês. E o multiculturalismo, né? O acesso às diferentes culturas, porque essas interações não vão trazer só informações técnicas, né? Que seriam as habilidades técnicas, mas trabalha-se também as habilidades transversais. Então, as diferentes formas de lidar com um problema, as diferentes formas de se interagir com o professor, como que funciona o sistema educacional em outro país, tudo isso é abordado desse tipo de metodologia. Okay? Ela pode também ser a porta de entrada para outros projetos. Né? Então, um aluno que se destaque em algum trabalho, ele pode ser convidado para participar de um projeto no país parceiro, e uma orientação de uma pós-graduação e várias outras oportunidades. Ok? Pode-se desenvolver projetos em todas as áreas do conhecimento. O trabalho é, a maioria das vezes, interdisciplinar. E não só interdisciplinar, disciplinas diferentes dentro de um curso, mas cursos completamente diferentes também. Porque se você vai preparar o seu futuro profissional, né, o seu aluno de graduação, para atuar num mundo cada vez mais globalizado, mais internacional, e em que as equipes são multidisciplinares, ele precisa, desde a graduação, já desenvolver essas habilidades de conseguir interagir com as outras áreas do conhecimento. Também para os docentes há muitas vantagens, como o intercâmbio de práticas pedagógicas. As próprias metodologias ativas, que não são conhecidas por todos os docentes de todas as áreas, são um exemplo, mas existem várias outras formas de lidar com problemas de aprendizagem e assim por diante, ok? E aí vem a própria internacionalização das instituições de ensino. Você traz cada vez mais, um currículo vai ficando cada vez mais internacional, porque se discute muito o que é internacionalização de currículo. Não é somente você oferecer disciplinas em inglês, que tem sido, né, uma tendência, é importante a gente ter disciplinas em outros idiomas, sim, mas você conseguir trazer conhecimentos, formas de pensar diferentes para que esse currículo seja cada vez mais flexível, mais abrangente, ok? Bom, os tipos de interações que os alunos podem fazer, tá? Então, nós temos, né, ferramentas síncronas, que seriam, né, as interações que vão acontecer, principalmente quando o professor for palestrar,
em alguns tipos também de trabalhos que ambos os lados estão presentes ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem o Skype, o próprio Zoom que a gente está utilizando aqui, outras ferramentas de vídeo, FaceTime, Adobe Connect. Por outro lado, nós temos ferramentas assíncronas, como o e-mail, o Padlet, a produção de vídeos no YouTube, o Facebook, trabalhos desenvolvidos, né, no Google Drive, usando qualquer um dos aplicativos, que você consegue também trabalhar a aprendizagem colaborativa bastante dessa forma, e alguns que são híbridos, podem ser tanto síncronos quanto assíncronos, como o Messenger, o WhatsApp e outros tipos de aplicativos que oferecem a mensagem instantânea, ok? O que vai determinar qual tipo de interação vai ocorrer? Tem várias, além da preferência pessoal, tanto dos alunos como dos professores, a própria questão do fuso horário. Países que têm um fuso horário muito distinto, por exemplo, Brasil e Japão, que a diferença de 12 horas pode ser um obstáculo, tendem a optar por ferramentas assíncronas ou híbridas. Né? Países que têm uma diferença de até 4 horas, fica muito mais fácil esse arranjo, né, para que os momentos, lembrando sempre que os encontros síncronos vão ocorrer sempre com hora marcada, né, o objetivo já previamente definido, para que se aproveite, otimize o máximo tempo. Também se vai ser individual ou em grupo, também faz essa diferença, porque quanto mais pessoas, mais difícil de se organizar um horário em que todo mundo possa. E o próprio tipo de atividade que vai ser desenvolvido também vai ajudar a determinar o tipo de tecnologia que vai ser utilizada. Tá. Alguns exemplos de como seria esse tipo de aprendizagem, a State University of New York, ela tem um programa COIL, que é Collaborative Online International Learning, tá? Então, quem quiser mais informações, aqui está o site para acessar. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eles têm bastante informações, tem exemplos de alguns cursos, e eles prestam uma consultoria para quem quiser participar dentro desse programa oficial, eles ajudam a encontrar parceiros e desenvolver um projeto conjunto. A Unesp tem um projeto com o COIL, tá? E até essa imagem aqui falando dos síncronas e assíncronas, eu adaptei, acrescentei mais algumas coisas de uma apresentação que eu achei bem interessante, falando sobre o uso, fala de várias outras, na verdade, como utilizar essas tecnologias para esse tipo de projeto. Então, aqui está o link também, que vocês conseguem ir direto para a apresentação, ela está disponibilizada para o público e foi preparada pelo pessoal da Unesp que trabalha, pela equipe da Unesp que trabalha com COIL. Ok? O que mais que eu queria acrescentar aqui? Né, os livros que eu comentei com vocês, então, esse artigo da Clifford, que está no livro Internacionalização do Currículo, bem interessante, bem atual, são duas bibliografias bem atuais, e o livro da Luciane Stalivieri, que também é bem abrangente, fala sobre várias dimensões da internacionalização, só que os dois focados para o ensino superior. Na verdade, esse primeiro livro aqui tem alguma coisa para a educação básica também. Ok? Bom, foi uma apresentação, na verdade, e aqui o site do COIL, né, com as informações mais detalhadas, eu tenho que sair daqui de cima para poder ver. Ups. Não, agora acho que eu não consigo. Ok, saiu agora. Então, assim, devido até à questão mesmo do tempo, né, Bianca? A gente teve um tempo mais, como eu conversei com você, os compromissos estavam um pouco apertados. Então, foi uma apresentação mais breve mesmo, mas para tentar só mostrar uma das opções que a gente pode ter. Ok. Você quer fazer alguma pergunta? Tá. Você pode tanto usar o microfone, ou se você quiser também escrever a pergunta aqui nesse site, que você achar melhor. Clara, peraí, eu tenho que falar com a Clara. Que a Clara tá com. Ah, tá, abriu aqui, peraí.
Você consegue ver aí onde está seu microfone, Clara? Se você chegar perto do seu nome, quando você entra nos não. participantes... Consegui. Ok. Oi, gente, tudo bom? Tudo bom. Claro. Elizabeth, o que eu queria te perguntar é se você tem alguma orientação sobre a frequência desses encontros. Se existe algo assim ou se é algo completamente decidido pelo grupo, pelo professor, pelos objetivos, ou se já tem uma recomendação. Ok, não, na verdade é decidido pelos professores, tá? Porque como que vai funcionar, né? Alguns encontros vão ser, então, o professor daqui dando uma aula expositiva para os alunos daqui e do país parceiro ou dos países parceiros, isso usando algumas ferramentas que permitem uma interação síncrona, ok? E a partir do momento em que os alunos formam os grupos, aí como eles vão se encontrar, os grupos vão determinar. Eles têm um projeto final que eles têm que desenvolver, os professores já vão colocar os objetivos, muitas vezes tem fase 1, fase 2, né, para entregas parciais, aí isso fica a critério dos professores, mas esses encontros em que todo mundo se encontra, na verdade, vai depender das necessidades de aprendizagem, das necessidades que os professores identificarem. Conteúdo-chave que eles acham que sejam importantes serem apresentados de uma forma mais expositiva. Tá? É um tipo de metodologia que casa muito bem com a aprendizagem baseada em problemas ou aprendizagem baseada em projetos, que deixa o aluno mais livre para tomar suas decisões, ele tem objetivos a cumprir, ele tem, sim, como que eu vou dizer, uma sequência a ser seguida ou deliveries, as entregas, né, os objetivos de aprendizagem que ele tem que cumprir, mas ele não tem o professor ali fornecendo todo o conteúdo, tá? Né? É o tipo de aprendizagem que tem um foco no aluno, na proatividade do aluno e é uma aprendizagem mais ativa. Mas depende bastante. Uma experiência que eu comecei, uma disciplina minha, na verdade, ela não segue para mostrar como que pode ser flexível, tá? Vou dar um exemplo de uma disciplina que está rodando agora. Eu estou ministrando uma disciplina optativa, que é sobre estratégias para o mercado de trabalho, para a engenharia. Então, aborda entrevista de emprego, organização do currículo, o pitch, né, que é aquele videozinho que eles têm que produzir, e outras. Eu não consegui, não estou trabalhando com professores da área, mas eu consegui alguns parceiros formados em engenharia, de outros países que já trabalham, já estão no mercado há algum tempo, e ontem mesmo a gente teve um encontro via Skype, em que a primeira parte foi uma apresentação sobre como é o currículo na região, né, no caso é nos Estados Unidos, o que é importante, ele falou um pouco sobre a experiência, e depois teve uma parte de interação. Quando a gente for para a entrevista, ele vai simular entrevistas por Skype com os alunos, me ajudar nesse feedback. Só que não foi um acordo entre universidades, mas é uma forma também de aprendizagem colaborativa, embora sejam só os alunos daqui. Então, na verdade, as possibilidades são muitas, é muito adaptável, é muito flexível, e eu acho que isso é muito bom, porque cada turma vai ser de um jeito, cada professor, cada curso, cada universidade ou cada instituição de ensino vai ter as suas próprias peculiaridades. Tá ótimo, obrigada, Elizabeth. De nada. Mais alguma pergunta? Deixa eu só sair aqui do... E depois também eu posso passar essa apresentação, fica disponível para eles, Bianca? Eu posso enviar por e-mail depois também. Eu ia gostar. Tá, joia? Depois vocês podem... Eu envio para a Bianca e ela encaminha para vocês, ok? Combinado. Ok. Tá me ouvindo, Will? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Posso começar? Uhum. Bom, eu vou falar sobre o socioemocional, né, nas escolas. Por que todo mundo no mundo inteiro está falando sobre socioemocional e que impacto isso traz para os alunos, né, na escola, né? Uma vez eu estava numa conferência e perguntaram
Então todo mundo fala agora em socioemocional, isso nunca existiu. Claro, o socioemocional sempre existiu. Existe emoção desde que o mundo é mundo. Só que nunca foi trabalhado assim, quer dizer, era raramente trabalhado de maneira intencional, né? Então, quando eu falo em socioemocional na escola, eu estou falando do trabalho feito intencionalmente. Não pode ser trabalhado de acordo só com a percepção ou a sensibilidade do professor. Tem que ter um projeto político-pedagógico que se programe para poder usar o socioemocional. Então, eu vou explicar aqui como a gente trabalha aqui no Colégio Estadual Chico Anísio, que tem resultados maravilhosos. Para ter uma ideia, é uma escola pública, da rede pública. A escola já tem 5 anos. Nós formamos a primeira turma em 2015. 49% dos alunos passaram para uma universidade pública. Em 2016, 60% dos alunos foram para a universidade pública ou bolsa de universidades de referência. Então, isso faz muita diferença trabalhar com socioemocional. Então, no socioemocional, o aluno, ele é o centro de tudo. Tudo vai girar em torno do aluno. O professor deixa de ter aquela postura que ele é um palestrante, só ele fala e o aluno passivamente escreve no caderno e ele vai ser avaliado a cada mês ou bimestre de acordo com aquele conteúdo. No socioemocional não é assim. O aluno ele é o centro de tudo e as aulas são elaboradas, né? A gente tem uma orientação para o professor da aula que ele vai provocar o aluno o tempo inteiro para eles construírem juntos o conhecimento, né? A gente trabalha com as áreas de conhecimento, não as disciplinas separadinhas, né? Física, química. A gente trabalha linguagem, ciências da natureza, ciências humanas e matemática. Então, tudo isso a gente trabalha para que tudo faça sentido na cabeça do aluno. Então, como eu falei, o aluno é o centro de tudo. O professor, toda escola gira em torno do aluno, não é só na sala de aula que se trabalha socioemocional, a escola inteira. Então, qualquer problema que tem na escola, o aluno ele vai ser ouvido. A primeira coisa que a gente faz fale. O que é que você está sentindo? Por que você fez isso? Então, ninguém chega e vai logo dando o seu parecer para o aluno. O aluno fala e aí a gente dá a devolutiva pedagógica. Então, para isso ser construído, a gente tem uns componentes, né? Tem as disciplinas da Base Nacional Comum, da área de conhecimento, e tem um eixo que a gente chama de socioemocional, o núcleo articulador, que tem uns componentes diferentes que normalmente não tem nas escolas ditas normais. Projeto de vida, né? Onde é um componente que tem um professor que ele vai ouvir o aluno. No primeiro ano, o foco é quem eu sou, onde eu vivo, com quem eu me relaciono, como é a minha família, como é a minha escola. Então, o professor ele é uma escuta ativa para o aluno ele se empoderar da escola, para dizer o que ele está sentindo, como ele se vê naquele espaço. E o professor vai ouvir, e sempre dando a devolutiva pedagógica. Nesse momento, depois do primeiro bimestre ainda, a gente já percebe a diferença no comportamento do aluno. Ele já se sente pertencente àquele espaço, ele já faz... ele fica à vontade na escola, porque o professor deixou de ser aquela figura distante, onde ele não pode discordar. Então, aqui, o aluno pode discordar do professor. Claro que explica que tudo tem que ser com respeito, existem regras, mas o aluno ele tem que participar dessa construção. Então, no primeiro ano, é trabalhado o aluno nessa reflexão com ele mesmo. No segundo ano, o entorno da escola, do bairro. E no terceiro ano, foca sempre o mundo do trabalho. Então, esse é um componente do projeto de vida que tem essa vertente. Tem um outro componente que é projeto de intervenção e projeto de pesquisa, em que o aluno ele faz pesquisa na escola
qualquer tema que ele discute, ele encontra um tema com o professor, vai fazer a pesquisa e depois ele vai fazer intervenção na própria escola, né? Então, no primeiro ano, ele vai fazer intervenção na própria escola, no segundo ano, ele vai fazer intervenção fora da escola e no terceiro ano, ele vai fazer intervenção no mundo do trabalho. E tem um outro componente que a gente chama que é estudos orientados, que é o momento que o aluno tem para estudar, tirar dúvidas com os colegas, mas sempre orientado por um professor. Não precisa o professor ser especialista daquela disciplina. O professor ele vai ensinar como o aluno estuda. Então, pode ser um professor de português ensinando para um aluno uma dificuldade lá de matemática, mas vai mostrar como é que ele vai ler, refletir sobre aquela questão. Se tiver na turma alguém que entendeu melhor, vai explicar para o colega. Então, é um momento de interação. Então, a gente chama isso de estudos orientados. Então, esses são esses macro componentes, que é o núcleo articulador e as áreas de conhecimento, elas se conversam, né? A gente trabalha como se por projetos, né, que os alunos do tempo inteiro estão construindo conhecimento, e está tudo girando em torno do aluno. Agora, como transformar uma escola para que trabalhe com socioemocional e que tenha sucesso? A nossa maior dificuldade é que não existe, assim, na faculdade, não existe essa disciplina. Você vai ser professor, então você vai trabalhar com socioemocional. Não existe isso. Então, essa formação tem que ser feita, uma formação em serviço, na própria escola. O professor, quando sai da faculdade, eu entendo que ele sai mais para ser um pesquisador do que mesmo para ser um profissional de educação. Porque muitos saem da faculdade entendendo que eu sou professor, então eu sei o meu conteúdo, eu vou passar de maneira para o aluno, e a sensação de aula boa eu vou ter se eu conseguir sentir que eu passei de maneira clara aquele conteúdo. E a gente entende que não. A aula boa é a aula que o aluno consegue aprender, consegue interagir e mudar o curso da aula, sabe? Você pode preparar uma aula para uma turma de uma série e sair de um jeito, de uma turma para da mesma série com outro grupo, sair diferente, porque as pessoas são diferentes, as questões são diferentes. Então, o professor ele é formado aqui na nossa escola para descolar exatamente desse lugar de que eu vou só passar o conteúdo, eu não vou me preocupar com o aluno. E a avaliação vai ser aquela coisa, aquela régua rígida, onde eu vou medir como eu faço a questão, e se o aluno acertou, ele é um bom aluno, se ele não acertou, ele não é um bom aluno e vai ficar reprovado. Isso é muito distante do mundo que a gente vive, sabe? O que é que você dominar o conteúdo? Hoje a gente sabe que o saber hoje, ele não está mais na memória, ele está onde eu posso buscar esse conhecimento. Que ferramenta eu tenho para poder buscar esse conhecimento, onde eu vou encontrar essa informação que vai me ajudar. Não é mais só na memória de você gravar o que o professor falou e vai responder a questão, porque o mercado de trabalho não é assim. Então, eu acho que as escolas a escola de maneira geral, estão muito afastadas de uma realidade social que é hoje. Então, essa corrida para se trabalhar com socioemocional, com uma postura diferente, o que é sala de aula, o que é aprender, isso está mudando muito, né? Eu trabalho na escola estadual, eu sei, mas ainda isso é uma maneira muito lenta, mas eu vejo uma corrida nas escolas privadas, todo mundo querendo alcançar esse modelo de como trabalhar, como envolver os jovens para aprender e que esse aprendizado seja um aprendizado significativo, que ele não evapore depois que faça a prova. Então, a maior demanda que existe no mercado é de professores com a cabeça aberta para o novo, para mergulhar nessa nova maneira de fazer educação, de fazer escola, porque dessa maneira
que a gente fazia no passado, como nós somos educados, não vai funcionar mais para essa geração Z, não vai mais atender a demanda do mercado de trabalho e nem a demanda social, né? A professora estava falando, eu estava prestando bastante atenção aí sobre essa interação dos países, do conteúdo que você se aprende em contato com diversas culturas. O diferente, você tem que aprender a lidar com o que é diferente. O diferente não pode ser estranho para você, o diferente é um estranho negativo, tem que ser um positivo, onde você vai aprender com o outro. E isso a gente faz muito na escola. A gente trabalha com alunos especiais, com necessidades especiais, e eu fico muito feliz quando eu vejo um ajudando o outro. Eu falo, a gente está na direção certa. E uma vez um pai perguntou, professor, mas isso não vai fazer com que o meu filho deixe de aprender, porque esse grupo de alunos que tem dificuldade de aprender não pode atrapalhar o professor e travar? Eu falei, não, pelo contrário, o seu filho vai aprender, vai conviver, sentir a necessidade de ajudar o outro, e o professor vai ter habilidade na hora de cobrar de maneira diferente para cada indivíduo. Então, aí eu até chamei o professor para vir na escola conhecer, e ele foi convencido disso. Então, essa coisa de separar o diferente, isso eu acho que isso é andar para trás. A gente tem que juntar, porque só assim a gente cresce. A gente está no mundo, o planeta ficou muito pequeno. Então, a gente tem que realmente conhecer o outro, abraçar o outro e aprender com as diferenças, não rejeitar isso. Tá? Eu vou abrir aí para pergunta, porque isso é muito interessante quando as pessoas perguntam, que eu vou responder. Eu já estou trabalhando com isso já há 4 anos, na direção, formando professores, discutindo, falando sobre essa experiência tão rica que é na escola estadual. Graças a Deus que é na escola estadual, mas eu vejo isso já se apontando com várias escolas aí, como o Eleva, que está indo numa direção muito boa nesse sentido. Tá? Então, aí estou aberto aí para as perguntas. Acho que a Clara, que era da Eleva, que queria fazer uma pergunta, acho que ela teve que sair. Vou deixar o seu e-mail, caso tenham perguntas, e vou deixar gravado também, Will, que aí a gente compartilha com todos os inscritos e aí eles já podem se comunicar, que são professores de rede parceira. Tá ótimo. Tá ótimo? Tá ótimo. Eu não sei, eu usei o tempo, 13 minutos. Não, mas tá ótimo. Queria agradecer muito vocês dois pela oportunidade de a gente ter esses ensinamentos. Todos os professores que se inscreveram, mas não puderam estar aqui no webinar, a gente vai estar compartilhando todos esses conteúdos e vamos tentar promover outros encontros para que a gente possa fazer essas trocas de conteúdo e faça uma sinergia para promoção maior da cidadania global, das competências interculturais. Tá? Muito obrigada. Bianca, na verdade eu tenho uma pergunta para o Will. Tem? Ai, que ótimo. Tenho. Tá? Na verdade, você falou que é uma escola estadual, são 2 perguntas, na verdade, né? A primeira é se ela é ensino fundamental e médio ou somente médio. E a segunda é essa capacitação dos professores, como que ela ocorre dentro da escola? Né? Você falou que é em serviço, eu concordo com você que é muito importante que isso aconteça na prática, porque a universidade, infelizmente, ainda falha muito em deixar uma teoria com a qual eles não conseguem se relacionar, né? A gente vê muito isso, os professores saem meio perdidos, então esse acompanhamento em serviço é muito importante porque é uma aprendizagem continuada, né? Não dá para pensar, formei e acabou. Então, eu queria só que você explicasse como que isso é feito, esse projeto, assim, com os professores, qual que é a logística disso dentro da sua escola? Primeiro é uma escola estadual de ensino médio. Né? Quando a escola aconteceu, os professores tinham 30 horas, então eles tinham 20 horas de efetivo atividade da classe e 10 horas para essa formação por semana. Né? Hoje, de acordo com essa crise que está no Estado, eu pedi os professores de 30 horas, ficam só 16 horas, e isso foi assim, um baque no nosso projeto, mas eles ficam 16, então 12 horas na turma e 4. Então, o que é que nós pensamos aqui? A gente está usando a tecnologia a nosso favor.
Então, existe a gente tem Hangout, então as reuniões acontecem, reunião diárias por Hangout, eu acompanho, então isso é gerado uma ata, às vezes quando eu não posso acompanhar, eu olho a ata, vejo os registros, e aí faço a interferência, e uma vez por mês a gente junta todo mundo, e aí tem a grande conversa e alinha, né? Mas os professores têm 4 horas semanais para poder discutir por Hangout. E funciona muito bem, muito. Que bom. A gente usa essa ferramenta que eu acho que... a gente estava na reunião, eu falei, gente, a gente tem uma ferramenta. A gente pode fazer o Hangout, Skype, que de onde estiver, até vindo para cá de carro, a gente pode usar. E aí fica registrado como se o professor tivesse trabalhado aquilo e leva em consideração tudo isso. Muito legal. Eu fiquei bem feliz com o seu relato, tá? Porque, assim, como minha pesquisa, eu trabalho aqui junto à educação básica, né? Eu estou trabalhando com ensino fundamental, os últimos anos do ensino fundamental, mas, assim, tenho visto muito desânimo, muita... Né, professores assim fazendo o mínimo do mínimo, esse conteúdo todo separado, eu acho essa abordagem de vocês maravilhosa, eu acho que ela realmente prepara o cidadão, prepara o aluno para ele entender que as áreas, né, você não aprende geografia, fechou na caixinha, português na outra caixinha, não é assim que a vida lá fora é, e vocês estão de parabéns. Obrigado. Eu gostei muito também da tua experiência, eu fiquei prestando muita atenção na tua fala, e foi, para mim, também um aprendizado, né? E ter a ideia, essa coisa de um grupo, de um país, conversar com o outro, os alunos. Eu acho isso fantástico, essa troca de experiência. Eu acho que esse é o caminho da educação, o caminho do conhecimento. Ok. Eu quero dar também uma contribuição em relação a isso, Will. A gente tem aqui desenvolvido alguns projetos para falar sobre competências globais para os professores. Porque a gente entende que o formador precisa ter também esse contato com esses conteúdos para poder repassar. E um dos nossos grandes desafios é a questão da carga horária. Porque como a gente oferecer um projeto para os professores na rede pública, se eles já estão com a carga horária tão reduzida, e aí vai disputar com a parte talvez de aprendizado da própria escola. Então, a gente tem um projeto bem já refinado para apresentar para as escolas do Estado, porque seria uma parceria com a Secretaria do Estado, mas a gente está nesse problema de achar que talvez não tenha o quórum por questão de carga horária, que a carga horária do Estado ficou reduzida. Mas sabe que eu acho que você deveria começar assim oferecendo para aquele professor que está mais aberto. Para começar, a pessoa tem que desejar, né, fazer isso, se oferecer, não como uma imposição, um convite para quem queira participar, melhorar, porque é o que eu falo para os professores, é muito melhor trabalhar você se sentindo feliz e estar confortável com o que está fazendo, do que ir só por obrigação. Então, isso é uma forma que eu tenho de convencer o professor. A gente vai fazer o convite, né? A gente vai fazer um projeto piloto e vai fazer esse convite, porque a gente gostaria muito de também elaborar esses conteúdos para os educadores, falar sobre competência e cidadania global, até mesmo para que eles possam depois, futuramente, replicar isso para os alunos, para a gente conseguir ganhar escala dentro do estudo desses conteúdos, né? Bianca, isso é no Rio de Janeiro? Para a Secretaria Estadual do Rio de Janeiro? A gente fez uma proposta para a Secretaria Estadual do Rio de Janeiro. Tá. Porque eu queria ver com você, a gente tem conseguido uma abertura aqui com a Secretaria Municipal de Educação, aqui de Itabira, que é Minas Gerais, né? E você acha que seria viável enviar ou fazer, tipo assim, um resumo de uma proposta assim, para a gente tentar discutir com o secretário aqui? Claro, sem problema nenhum. Quanto mais a gente conseguir, porque assim, é um conteúdo que a gente conseguiu essa abertura para fazer esse termo de cooperação com a Secretaria de Educação do Rio, mas a gente gostaria que pudesse replicar isso, a gente tem voluntários em todos esses estados, para replicar isso e poder estar oferecendo essas oficinas, para gerar esse inclusive a Kelly é da rede municipal, né? A Kelly Frossar, que foi quem nos apresentou, né? E então, assim, ela teria até essa abertura lá dentro, eu posso ir também representando, porque a parceria com a universidade tem aberto
algumas portas aqui na cidade, né? Porque como é uma universidade federal, a cidade é uma cidade pequena e, assim, o apoio da universidade, as pessoas têm nos escutado mais quando a gente leva o nome da Unifei também. Claro, com certeza, é um peso fundamental. Não, então eu vou passar para a Kelly, e depois eu mando para você também, junto, no mesmo e-mail, um pouco do escopo do que a gente está desenvolvendo. Ok. Hoje é um projeto finalizado. Bianca, com quem você está falando na Secretaria de Educação? Marcelo Copolani. Ele pediu já. Eu vou fazer todo aquele processo mesmo de credenciamento de cooperação, o FS. Dentre as propostas pedagógicas, tem essa formação para os professores. Você pode até citar que falou já com... Pode até falar que os professores no Colégio Estadual Chico Anísio já usam ferramenta, né? Quer dizer, a gente usa por Hangout, nada assim muito estruturado, mas os professores, eles aderiram, toparam, mesmo com a carga bem reduzida, toparam em participar, porque ele é convencido. E aí eles, no final, acabam... Não, isso realmente funciona, porque a aula é mais gostoso trabalhar, vendo que tem um resultado e que os alunos estão participando, do que você chegar lá e ficar dando conteúdo... Falando para as paredes, né? Falando para as paredes, né? Isso não tem sentido. Eu acho que, sabe que como já estou muito tempo no Estado, eu acho que existem muitos professores doentes porque existe um desprazer muito grande em dar aula. E dar aula é uma delícia de fazer. Quando você está, ver o olho do outro brilhar, entender, participar, é muito gostoso. Então, quando a pessoa não tem esse brilho de dar aula, tem alguma coisa errada acontecendo. A pessoa não está sabendo fazer. Então, precisa realmente de uma orientação. Então, eu acho fácil de convencer o professor que queira que está mais aberto a participar dessa atualização, porque eu acho que vai ter menos problemas de doença dentro da nossa rede. Com certeza. Pode deixar que quando a gente tiver já avançado um pouco mais sobre o conteúdo do projeto, eu já compartilho com vocês. Tá ótimo. Tá, João, então. Gente, foi um prazer participar. Obrigada pelo convite. Obrigado, Bianca. Elizabeth, obrigado por tudo. Nós que agradecemos. Foi muito bom. Muito